Hoje eu vou falar sobre um filme histórico, mas como sempre, eu não sei o que falar na introdução do vídeo. I have a dream. Ao invés de falar algum acontecimento histórico, hoje eu vou falar sobre o filme Até o Último Homem, que já foi lançado em novembro nos Estados Unidos, mas só chegou aos cinemas do Brasil essa semana. E como é um filme baseado em fatos reais e histórico, eu resolvi fazer esse vídeo, porque é um filme do caralho e tá concorrendo a Oscar pra caralho. What the hell is your delay, Captain? We're waiting, sir. Waiting for what? Private Doss. Who the hell is Private Doss? E o filme já começa no final, em que o Desmond Doss está sendo carregado no meio do campo de batalha numa maca e o pessoal falando: aguenta firme, a gente vai tirar daqui, você vai pra casa. Então não tem spoiler, mas se mesmo assim eu não quero saber o que acontece, eu quero deixar pra surpresa, eu não vou contar os detalhes, só vou contar a história do Desmond e do porquê ele ficou tão famoso, e a gente tem um filme agora sobre ele. Mas se mesmo assim você não quiser, clica aqui. Desmond Doss nasceu em 7 de fevereiro de 1919 e ele foi o primeiro objetor de consciência a receber uma medalha de honra no exército americano. O que é um objetor de consciência? Desmond, ele era da Igreja Adventista do Sétimo Dia e, por ser dessa igreja, ele não podia matar. Na verdade, toda igreja cristã você não pode matar. Só que, mesmo em situação de guerra, a igreja dele não permitia isso. Mas ele sentiu que ele precisava ir para a guerra, porque as pessoas ele não queria que as pessoas lutassem a guerra por ele. Desmond Doss sempre quis ser um médico, mas a família dele não tinha muito dinheiro para proporcionar estudos a ele. Então, quando ele percebeu que ele precisava entrar no exército, quando ele sentiu que o correto a fazer era se alistar, ele então decide se alistar como médico de combate. Só que mesmo sendo médico de combate, ele teria que passar no treinamento de armas. E é então que aí o desenrolar do filme e da história do Desmond, porque ela é baseada em fatos reais, eu não lembro se eu falei isso, ele se recusa a pegar uma arma. E ele acaba sofrendo muito preconceito, não apenas preconceito, mas os companheiros de esquadrão dele queriam que ele saísse, porque ninguém quer lutar do lado de um cara que está desarmado. Então ele acaba apanhando e ele acaba, um cara de patente maior acaba mandando ele pegar a arma e fazer para ele pudesse se casar, ele precisaria da folga. Para conseguir a folga, ele precisava passar em todos os testes. E para passar em todos os testes, ele precisava do teste de tiro. Só que ele se recusa a participar desse teste e ele acaba sendo levado à corte marcial. Só que na corte marcial ele acaba sendo liberado porque de última hora o pai dele consegue a ajuda de um amigo que era oficial da Primeira Guerra Mundial, e ele acaba sendo julgado como um verdadeiro objetor de consciência. E como objetor de consciência, ele poderia ir à guerra sem relar em nenhuma arma. Então ele vai para a guerra. Ah, mas você acha que ele ia para a guerra na Europa? Ia ser fácil desse jeito? Não, ele foi designado para a Guerra do Pacífico. E ele acaba indo para a guerra, sendo designado em maio de 45. E ele vai para a Guerra do Pacífico. Basicamente, o que a tropa dele deveria fazer era substituir outro batalhão que tinha sido trucidado lá, e eles teriam que tomar a
A tradução correta eu não vou saber, porque no filme cada hora aparece um e no Wikipedia aparece outro, mas é a Cordilheira Hacksaw, ou Hacksaw Ridge, que é o nome original do filme, que é basicamente um escarpado gigante em que os soldados americanos chegaram à praia e eles tinham que subir para tentar dominar essa cordilheira, mas eles teriam que tomar essa parte de cima para depois conseguir tomar Okinawa e então conseguir tomar o Japão. Só que estava sendo impossível, porque o exército japonês deixava eles subirem, mas o exército japonês estava muito bem estabelecido lá em cima, com bunkers e tudo mais. E para evitar o fogo de artilharia, os japoneses construíram caminhos subterrâneos. Então era muito difícil tirar os japoneses de lá. I'm gonna get you home. Cerca de 200 soldados subiram, mas como os japoneses tinham uma posição de defesa, eles acabaram totalmente com a ofensiva e os soldados começaram a descer. Quando os japoneses lançaram uma contraofensiva, os soldados recuaram. Só que desses 200 soldados, mais ou menos 32 voltaram. Isso é o que fala no filme, 32 soldados voltaram. Só que aí, o que acontece? Não significa que o resto estava morto. O resto estava ferido ou foi deixado para trás. E como eles não podiam subir os 32 de novo, o Desmond acabou ficando para trás. Ele não estava ferido, ele poderia descer, mas ele acabou ficando para trás. E durante a noite, enquanto os japoneses só faziam uma patrulha e estavam tranquilos, o Desmond encontrou esses feridos e arrastou eles até a beirada. E na beirada ele amarrou essas pessoas e ele jogava as pessoas pela beirada, mas segurando por uma corda. E ele descia elas até lá embaixo. E para sorte deles, não teria que descer e subir toda vez, tinha 2 guardas lá embaixo que foram desamarrando e chamando a ajuda. E durante toda a noite, o Desmond conseguiu salvar 75 pessoas que tinham sido deixadas para morrer. Inclusive ele salvou um japonês enquanto estava lá em cima, ele salvou um japonês ferido e ele ajudou inúmeros soldados a fugirem. Porque apesar dos japoneses estarem tranquilos, eles estavam vasculhando por feridos também para terminar o serviço. E o Desmond acabou salvando 75 vidas. Tanto que no filme retrata muito bem que no final ele estava se arrastando. E numa entrevista que o Desmond deu, ele disse que a cada pessoa que ele levava lá embaixo, ele respirava fundo e falava: Senhor, me ajude a salvar mais um. E isso é posto de maneira excepcional no filme. Tanto que o Desmond, o covarde, eles chamavam Desmond de covarde. No dia seguinte, quando os reforços chegaram, eles precisavam subir, as tropas só subiram se o Desmond estivesse junto. Com esses feitos, Desmond recebeu a medalha de honra na guerra, que é a mais alta honraria do exército americano. E ele foi o único a receber, sendo um objetor de consciência. Após voltar da guerra, então, e receber essa honra, Desmond viveu com a mulher dele até a morte dela, e ele morreu em 23 de março de 2006. Até O Último Homem recebeu 6 indicações ao Oscar. Melhor fotografia foi o Bill Mechanic e David Pernutt, do filme, né? Todas as que eu tô falando é do filme. Melhor fotografia. Com relação à melhor fotografia, eu acho que Até o Último Homem tem grandes chances. Tem Moonlight também, que eu não falei de Moonlight, que é um filme do caralho. Mas, por quê? Porque é um filme de guerra. E eu acho que a fotografia nesses filmes
fazem muito a diferença. Um exemplo disso, Band of Brothers, aquela série de guerra da HBO, também é muito premiada com relação à fotografia. Se bem que Band of Brothers tem uma fotografia do caralho. Eu achei a fotografia do filme muito boa, principalmente com relação ao campo de batalha. Eu achei do caralho e eu acho que esse filme tem grandes chances de ganhar na fotografia. E também temos a nomeação como melhor diretor, o Mel Gibson, que todo mundo deve conhecer, que ele fez o Braveheart. Freedom! That they may take our lives, but they'll never take our freedom! Eu acho que ele tem uma grande chance de vencer, porque no filme a gente consegue perceber que o jeito que ele fez o filme deu uma... O filme se torna muito mais emocionante. A maneira como Desmond a maneira como Desmond reage à situação. E uma coisa que eu achei muito foda é que no documentário e nas entrevistas que o próprio Desmond já deu, toda vez que ele levava uma pessoa, ele implorava para Deus ajudar ele a levar mais um. E o Mel Gibson, eu não sei se foi o Mel Gibson, mas acho que é a visão do diretor, né? Acho que foi ele que decidiu por fazer desse jeito. Ele acaba colocando como não ele falando toda vez, mas no final, quando o Desmond já tá cansado, como se ele estivesse implorando a ajuda de Deus. Isso é muito foda. Temos também a melhor edição de filme, que o John Gilbert é o responsável. Depois a gente tem a melhor mixagem do som, que fica por conta do Kevin O'Connell, Andy Wright. Ele não faz errado, ele faz right. Que bosta! Mackenzie e Peter Grace. Melhor mixagem de som. Eu já vou entrar aqui também com a outra nomeação, a outra indicação, que é a melhor edição de som, do Robert Mackenzie também e do Andy Wright, que não faz nada errado. Eu acho que a mixagem de som tem mais chance do que a edição de som. Porque eu acho, baseado em porra nenhuma, que nesse sentido La La Land tem muito mais chances. Porque La La Land é um musical. La La Land tem que se sobressair com relação à música. O som ficou muito bom. Porque tem um determinado momento do filme que ele tá conversando com o irmão dele e o pai dele tá brigando com a mãe dele no andar de cima. Você realmente escuta as coisas acontecendo lá de cima. E quando... Claro, isso é mérito do cinema também. Mas tem um momento que ele tá conversando com o capitão dele, tem um caminhão saindo ao fundo, que você escuta o barulho do caminhão bem baixinho. E a artilharia, quando cai em Haxal, é animal. É uma coisa que... É claro que a gente não consegue saber como era exatamente tá lá, mas o som transforma a imersão, o som, as bombas explodindo, a artilharia caindo, faz a imersão ficar muito foda. E eu acho que apesar de La La Land tá muito forte nessa categoria, eu acredito que até o Último Homem, Hacksaw Ridge tem uma chance, pelo menos um dos dois eu acho que leva. E por último, a estrelinha do filme pra mim, que apesar de La La Land também ter muita chance, porque o Gosling tá concorrendo como melhor ator, mas também La La Land tem melhor atriz, então acho que um acaba puxando o outro. O filme tem como indicação melhor ator, que é o filho da puta do Andrew Garfield. Por que filho da puta? Porque ele foi um Homem-Aranha e o Tobey Maguire sempre vai ser melhor. Mas eu acho que o menino se encontrou em filmes mais emocionais.
Não que ele não foi um bom Homem-Aranha. Eu achei ele um bom Homem-Aranha, muito bom. Mas ele fez aquele filme Silence junto com o Kylo Ren, que eu ainda não assisti, mas eu vi o trailer, vi algumas críticas. E agora esse filme, e ele é um personagem dramático muito melhor do que ele foi como um super-herói. Eu não sei como falar, como um personagem não tão dramático como foi o Homem-Aranha. E ele realmente, eu acho que ele se encontrou nesse filme. Acho que só de você ver o trailer, você já percebe o quão bom ele tá no personagem. O sotaque dele, como tá muito forte, um sotaque de caipira americano, porque o caipira brasileiro é diferente do americano. E tanto que no trailer oficial tem muitos comentários falando, já tô vendo até que o Andrew Garfield vai ser indicado como o melhor ator. E realmente ele foi indicado. E eu acho que eu deposito todas as minhas confianças do Oscar, além das outras que eu acredito, todas as minhas confianças é que o Andrew Garfield vai ganhar como o melhor ator, porque ele tá do caralho nesse filme. Ele soube interpretar de maneira perfeita o trabalho que ele fez. E eu acho que dessa vez La La Land com o Gosling não vai dar não. I don't know how I'm gonna live with myself if I don't stay true to what I believe. With the world so set on tearing itself apart, doesn't seem like such a bad thing to me to want to put a little bit of it back together. Até o momento que eu tô gravando o vídeo, até o Último Homem já teve 39 vitórias e 79 indicações a prêmios. E esse vídeo foi mais pra... levando em consideração tudo isso, né? Esse vídeo foi mais pra falar minha opinião sobre o filme e pra contar um pouco a história do Desmond, que vai ser basicamente a mesma que vocês vão ver no filme, só que tentar despertar o interesse de vocês no filme. Eu acho que todos deveriam assistir o filme e eu não sei ser crítico de cinema, então é tudo baseado em porra nenhuma, mas é só a minha opinião com relação ao filme, que eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme. É um filme que fala muito bem e ele dá uma grande lição de moral. Não só com relação a matar outra pessoa, a seguir mandamentos, a o que a pessoa é no fundo, porque cada um tem seus princípios e uma coisa que o Desmond fala é que se eu não seguir os meus princípios, quem eu vou ser? E uma coisa também que serve uma lição religiosa que o Desmond deu, que apesar de receber esses prêmios e ser mundialmente famoso por essas coisas, ele falou que nunca foi ele que salvou. Ele disse que cada um que ele salvou foi Deus. E não querendo levar para o lado religioso, nem querendo entrar numa discussão religiosa, mas eu acho isso muito interessante da parte dele, que ele ter feito uma coisa boa e ter dado mérito totalmente a Deus, e não dado mérito a ele, o mérito das coisas ruins, ter explicado por Deus. Eu acho que isso está faltando bastante na nossa sociedade. Mas é isso que eu tenho a dizer pelo filme. Se você tiver a oportunidade de ir até o cinema, assistir Até o Último Homem, eu recomendo. E dia 26, que é o Oscar, dia 26, o Oscar, eu vou torcer por Até o Último Homem, e principalmente pelo Andrew Garfield. Andrew Garfield, se você um dia no futuro estiver assistindo vídeos brasileiros, assistir o meu vídeo, saiba que você é muito melhor em filmes dramáticos e que com o Homem-Aranha eu não te considerava um grande ator, mas depois de ter visto o trailer de Silence e assistido esse filme, você é do caralho, moleque. Please, Lord, help me get one more. Help me get one more.